amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então começar o nosso livro 3, o nosso livro paradidático 3, o terceiro bimestre, tá bom, pessoal? Eu espero que todos já tenham adquirido os livros. Quem não conseguiu adquirir, eu espero que consigam o mais rápido possível, para que a gente consiga trabalhar de maneira bem legal, bem didática, que todo mundo fique antenado e acompanhando diretamente a leitura do nosso livro, que é maravilhoso. Já eu vou apresentá-lo para vocês, tá bom? Bom, nós sabemos que a dificuldade, com relação à editora FTD, e sendo assim, sabendo essa dificuldade, eu peço, encarecidamente, que vocês procurem outros meios de adquirir um livro. Veja pelo site, veja se não tem um livro em PDF, tá bom? Para que todo mundo consiga realmente acompanhar as aulinhas do livro do Paradidático. Bom, pessoal, o livro de vocês será O Médico e o Monstro e o autor é Robert Louis Stevenson, ok? Vamos então analisar um pouquinho e conhecer então o nosso lindo livro O Médico e o Monstro. Começando o livro, eu quero que vocês façam a leitura já aqui, da partezinha de trás. Essa aqui é a parte da frente, que temos aqui o título e o autor e uma ilustração, tá bom? E aqui na parte de trás, que eu vou fazer a leitura agora com vocês, acompanhe então para sabermos um pouquinho sobre o nosso livro. O romance Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde foi publicado em Londres e em Nova York em 1886. Teve sucesso imediato e no ano seguinte foi adaptado para o teatro. Os séculos 20 e 21 viram surgir várias adaptações para o cinema, a televisão e até para a dança. No Brasil, o romance ficou conhecido como O Médico e o Monstro. Este clássico na literatura universal pode ser lido como ficção científica ou como narrativa de suspense, além de ser uma investigação sobre as zonas do bem e do mal que compõem a natureza humana. Então, aqui já na parte de trás, nós temos um resuminho do que se trata a nossa obra literária, do nosso livro paradidático. Então, a primeira informação é que O Médico e o Monstro, ele é uma adaptação no Brasil de uma outra obra, que é o romance Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que foi publicado em Londres em 1886. Legal, né, pessoal? Então, vamos lá. Abre o livro de vocês, aqui, leiam essa fichinha, muito importante também, tem informações importantes sobre o nosso livro. Aqui nós vamos ter o sumário. Bom, vamos então analisar o sumário para que vocês já fiquem bem antenados. Vai começar pelo texto chamado A Chave para Descobrir os Clássicos. Depois nós vamos para o almanaque e o convite à leitura. Na aula de hoje nós vamos passear aqui por esse almanaque. O que é o almanaque, professora? É como se fosse um diário. Um diário onde tem as datas, as informações, a evolução da história, tem figuras, tem fotos, várias informações sobre o autor. Bom? Nós temos aqui então 10 capítulos, tá bom? Então nós temos 10 capítulos aqui, bastante leitura a se fazer. Vamos lá então? Bom, vamos então para a parte do almanaque. Aqui no almanaque nós vamos descobrir então, com várias informações de datas, figuras e fotos, um pouco mais sobre o nosso autor, para que quando a gente for sentar para fazer as nossas leituras, aqui a gente já vai conseguir entender um pouco da ideia dos sentimentos, das abstrações e um pouco como funciona a cabeça do autor. Isso é muito importante para que a gente entenda muito bem a nossa leitura. Vamos lá? Almanaque. Primeiro ponto que nós vamos explorar no almanaque é um contador de histórias. Nós vamos ver aqui como, onde nasceu, em que época nasceu o nosso autor, Robert Louis Stevenson. Vamos lá conhecer um pouco dele? Um contador de histórias. Temos aqui a foto dele, tá? Quem tem o livro já vai conseguir observar a fotinha dele. Robert Louis Stevenson nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850. Filho único em uma família de cientistas e engenheiros de faróis. Sua mãe era de origem nobre e seu avô materno era pastor presbiteriano. Doente dos pulmões, extremamente magro desde criança, foi educado por babás e tutores e só aprenderia a ler aos 8 anos. Publicou seu primeiro livro aos 16, O Levante de Pentland. Aos 17, entrou para a Universidade de Edimburgo para estudar engenharia, que depois trocaria pelo direito, que nunca exerceu. Adotou uma vida boêmia, abandonou os estudos e passou a viajar. Suas viagens como amigos pela Bélgica e França inspirariam seu livro seguinte, Uma Viagem para o Interior, de 1878. E suas viagens de burro seriam descritas em Viagem de Burro pela Sevens,
em 1879. Em 1876, em Paris, na França, apaixonou-se pela norte-americana Fanny Osborne, com quem se casaria em 1880, nos Estados Unidos, no balneário inglês de Bournemouth, onde passou a residir com a esposa e o enteado. Escreveu seus livros mais famosos, como A Ilha do Tesouro, Jardim de Veste de uma Criança e O Estranho Caso do Dr. Kelly e Hurt, que é o que nós conhecemos aqui. Mais conhecido em português com o título O Médico e o Monstro. Como eu já havia falado, O Médico e o Monstro é uma adaptação desse romance lá em inglês. Em 1888, partiu de São Francisco com a família em direção ao Pacífico. Se aos 18 anos trocaria o nome Lévis por Lois, aos 40 adota o nome Lusitala, com quem o samoano significa contador de histórias. Aos 44, morreu de derrame cerebral. Foi enterrado no alto de um monte Vaia, na ilha de Opalu, em Samoa. Então aqui nós temos um pouquinho da história com datas nesse almanaque sobre o nosso autor Robert Louis Stevenson. Vamos continuar sabendo um pouco mais sobre ele. Nós temos aqui a parte das histórias fantásticas, né? O Médico de Frankenstein, em 1818, da inglesa Mary Shelley, parece ser a inspiração de todas as histórias fantásticas da era vitoriana. E aqui embaixo nós temos aqui também nesse almanaque a informação de que era foi essa. Então é importante que vocês façam uma leitura dessa era para entender todo o contexto da trama desse romance. Em Drácula, em 1897, do irlandês Bram Stoker, cientistas e médicos também lidam com heresias científicas, medicina transcendental, histeria e trágica loucura, tais como aparecem em O Médico e o Monstro. São características de obras dessa época, né? Dessa era vitoriana. Em 1980, Stevenson escreveu ao seu amigo W.E. Allen uma peça chamada The Arkham Blood, ou A Vida Dupla, sobre William Blood. Escocês que levava a vida dupla em Edimburgo, de dia cidadão respeitável, de noite ladrão. A peça foi ensinada, mas não obteve sucesso. Em 1905, sua esposa Fanny escreveu um prefácio a Médico e o Monstro, na qual afirma que a história de Diego Browning é um artigo que Stevenson leu em uma publicação científica francesa sobre o subconsciente, foram o germe da ideia, mais tarde desenvolvida na peça teatral, no conto Mark e no romance. Então aqui nós temos alguns autores e alguns livros também importantes da época que foram influenciados por essa era, que é a era vitoriana. E eu peço que vocês façam uma leitura então dessa parte na casa de vocês, tá bom? Vamos dar mais uma passagemzinha aqui pelo nosso almanaque. Nós temos uma parte aqui bem interessante, onde ele fala sobre o gin. O gin, que é uma bebida bem antiga e influenciou também nas suas leituras. Ele faz até menção no livro, tem a partezinha que ele faz menção a essa bebida. Você tem que conhecer essa bebida que está no nosso almanaque? Gin, bebida alcoólica destilada a partir de zumbre, originária da Holanda na Idade Média e levada ao Reino Unido pelos soldados ingleses, onde se tornou a bebida mais popular do século XVIII. Com a chamada febre do gin, o nome deriva do nome de holandês Geneve, aportuguesado como Genebra. Em inglês, refere-se ao gin como Madame Geneva, coragem holandesa, desgraça das mães. Em O Médico e o Monstro, o advogado Utterson mantinha-se em regime de austeridade. Como gostava muito de vinhos, bebia gin, mas gostava só, para modificar sua predileção. Chegava às vezes a meditar com certa inveja dos delitos que, sob a influência do álcool, as pessoas cometiam. Então aqui nós vamos ter sim a passagem dessa bebida alcoólica aqui no romance. Tem um trechinho onde diz assim, nesse livro: não sei se um alcoólatra, quando argumenta consigo mesmo sobre o seu vício, se deixa afetar, uma vez em 500, pelos perigos que corre com o entorpecimento de sua sensibilidade física. Então o almanaque é muito interessante, pessoal. Eu quero que vocês façam a leitura dele todo e a análise dele todo. Nós vamos contar várias características, vários pontos e vários pontos que foram trabalhados durante o romance. Eu escolhi um outro ponto também, que quando ele encontra uma amiga em Nova York. Vamos lá saber? Mark Twain escreveu sobre o encontro de Robert Louis Stevenson em 1887. O encontro foi assim: mas foi no banco de Washington Square que vi melhor Louis Stevenson. Foi um passeio que durou 1 hora ou mais e foi muito agradável e sociável. Viera com ele de seu quarto de hotel, onde eu estivera visitando a família.
ali na praça, sua principal ocupação era absorver os raios solares. Era pouco provido de carne, suas roupas pareciam estar cobrindo buracos ocos, como se não houvesse nada além de baixo da estrutura de uma estátua esculpida. Seu rosto comprido e o cabelo escorrido e a pele escura e a expressão contemplativa e melancólica pareciam combinar perfeita e harmoniosamente, e o conjunto todo parecia especialmente elaborado para captar os raios de nossa observação e focalizá-los sobre os traços mais distintos e imponentes de Stevenson. Seus olhos esplêndidos, acesos como um fogo abrasador sobre a clarobóia de suas sobrancelhas, faziam dele um homem bonito. E aqui nós temos então a ilustração, tá? Dele aqui sentado com seu amigo nesse encontro. E aqui nós vamos também conhecer nessa almanaque um pouco dessa pessoa que escreveu sobre esse trecho, tá bom? Temos mais informações sobre a era vitoriana. Nós temos aqui uma parte, né? Ó, quando eu for um homem feito, serei orgulhoso e forte. As crianças direi: ouçam meus brinquedos, não toquem. Algumas informações, temos mensagens escondidas, que é um pouquinho mais falando sobre ele. Nós temos aqui, pessoal, que eu ia até abordar, mas acho que não vai dar tempo. Eu quero que vocês possam abordar também na próxima aula, também que vocês façam uma leitura de como foi essa obra, como que ela foi, qual o impacto que ela teve, qual foi a sua repercussão em Londres, como as suas curiosidades, como foi a visibilidade do livro O Médico Monstro, tá bom? Eu quero que vocês façam a leitura disso aqui também. Para encerrar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a cronologia. Vamos então saber cronologicamente como foi a vida de Robert Louis Stevenson. Vamos lá? Todas as informações estão somente na parte do almanaque do nosso livro. Vamos lá então. Ele nasceu em 1850, nasce em Edimburgo, na Escócia. Robert Louis Stevenson, lembra que ele mudou, né, o nome dele depois. Filho de Thomas Stevenson e Margaret Beaufort. Em 1876, conhece Fanny Ogden, que é uma francesa, sua futura esposa. Em 1880, casou-se com Fanny em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. O casal passa a lua de mel em uma cabana próxima a Castleloga, na Califórnia. Esse local hoje faz parte do Parque Estadual de Robert Louis Stevenson, que volta à Escócia. Em 1881 e 1882, ele publica A Ilha do Tesouro em ONG, que foi o Magazine. Em 1883, lança A Ilha do Tesouro em livro através da Planície, publicada em Londres Magazine, A Faixa Preta, Os Posteiros de Silverado, algumas obras que ele publicou em 1883. Em 1884, ele publica Os Invasores de Corpos no Palmer Magazine. Em 85, ele lança Jardim de Versos de uma Criança, que é um clássico da poesia para crianças de língua inglesa. Em 86, publica então a nossa obra, né, O Médico Monstro, e readaptado. Em 87, ele morre. Thomas Stevenson, que é o seu pai, e Robert Louis e Fanny Louis de Margaret viajam para Nova York e passam o inverno no Lago Saranac. Em 88, a família freta e escuna casco e zarpa em São Francisco rumo às margens do sul. Em 88, o Stevenson chega ao Havaí, a mãe Margaret volta para a Escócia, enquanto a família continua a viagem pelos mares do sul e pela Austrália. Em 1990, Stevenson compra a fazenda Vailina, na ilha de Opolu, em Samoa. Em 1892, ele publica uma nota de rodapé na história 8 anos de dificuldades em Samoa, uma crítica aos funcionários britânicos. Em 1894, Stevenson sofre hemorragia cerebral e morre, muito novo, como nós já vimos. Em 1897, morre Margaret Stevenson, que é sua mãe, em Edimburgo. Em 1914, morre então sua esposa, né, Fanny Stevenson, em Santa Bárbara, Califórnia. Em 1915, as cinzas de Fanny são enterradas ao lado das cinzas de Stevenson, no topo do Monte Veia, na ilha de Opolu, em Samoa. Nós temos aqui então, pessoal, a cronologia para que nós entendamos então um pouco mais da história, né, de como foi a passagem aqui de Robert Louis Stevenson. Ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui nossa ficha literária, para que vocês já fiquem atentos. Olha só, nossa ficha literária ela é composta por 15 questões. Então, aconselho que vocês já deem uma lidinha na fichinha, já vão observando quais as questões, quais pontos são cobrados no livro, para que a sua leitura seja mais direcionada, tá bom? Porque no final você sabe que vocês terão que entregar a fichinha de vocês respondida. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Acompanhe a Edu e as redes sociais. Até logo!